Vamos abordar um resumo sobre a Idade Média Ocidental. O início da Idade Média é marcado pela queda do Império Romano no Ocidente, no ano de 476, em função das invasões bárbaras. Aos poucos, a Europa passa a ter uma nova forma de organizar a produção. O modelo de produção da Idade Média ficou conhecido como feudalismo, que tinha como característica a ruralização e a descentralização do poder político, o que substituiu a antiga estrutura do Império Romano. A Idade Média e o feudalismo ficaram caracterizados por três elementos principais: o romano, o bárbaro, que eram geralmente germânicos, e o cristianismo. A economia da Idade Média é marcada pela figura do senhor feudal, que possuía grandes extensões de terra, fato que tornou-se sinônimo de fortuna e poder. Eles transformaram seus domínios em unidades autossuficientes, ou seja, numa economia de pura subsistência. Esse modelo de economia rural de subsistência, sem preocupação de gerar excedentes, desestimulou o comércio e tornou o uso de moedas quase inexistente durante um longo período da Idade Média. No interior dos feudos, desenvolveram-se a prática de rotação de culturas, onde, por exemplo, o campo a ser cultivado era dividido em 3 campos. Enquanto 2 campos eram utilizados com culturas diferentes, o terceiro ficava em repouso, com o objetivo de evitar o esgotamento do solo, sendo que no ano seguinte era feita a rotação. Apesar disso, as técnicas de trabalho eram rudimentares, por isso a produtividade era baixa, provocando longos períodos de fome. A sociedade na Idade Média era estamental, pois não havia mobilidade social. As terras eram da nobreza e só eram concedidas de nobre para nobre. Havia 3 posições que eram definidas de maneira hierárquica. O primeiro que vamos citar é o oratori, que eram os que exalvam, ou seja, referente ao clero católico. Também temos bellatori, os que combatiam, referente aos nobres e cavaleiros. E por último, laboratori, os que trabalhavam, referente aos servos camponeses. Os senhores feudais dependiam dos camponeses. Eles não possuíam terras e eram obrigados a produzir nas terras do senhor, em troca de moradia e subsistência. A religião na Idade Média. A Igreja Católica tomou forma e organização com o Concílio de Nicéia, presidido pelo imperador Constantino. Essa instituição era proprietária de 1/3 das terras da Europa. Tinha um monopólio religioso, com um forte controle ideológico. Condenava o lucro e o empréstimo a juros, que era conhecido como usura. Havia ainda a Inquisição, que condenava as pessoas que contrariavam os preceitos da Igreja Católica. Estes eram chamados de hereges. Outra característica foi ter um conhecido como teocentrismo, onde o fator religioso era o mais importante, ou seja, a religião como centro de tudo. Muitas vezes a relação entre a Igreja Católica e o rei era muito complicada. O fim do feudalismo se dá com a formação de novas dinâmicas sociais e econômicas, como por exemplo o surgimento do capitalismo comercial, laicização do saber e do poder político. Esse termo significa neutro em sentido religioso, ou seja, que não pertence a uma religião específica. Lembrando também a figura do rei, que nesse período tinha um fator mais simbólico, sendo o poder descentralizado nas mãos dos senhores feudais. Também há o surgimento da burguesia. Os reis queriam mais poder, e os burgueses queriam um sistema econômico que favorecesse o enriquecimento. Isso pode justificar a união entre os dois, o que pode ter gerado como consequência o absolutismo monárquico, sendo essas características da Idade Moderna. O início é marcado pela tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Este marca o fim do feudalismo.